Então, esse é o vídeo do planejamento do Projeto Wayne, que eu havia falado que na semana 5 eu iria fazer. Bem, o planejamento inicialmente consistia principalmente no CPOR, então desde o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Então, sempre desde o início do projeto, que é no meio do ano, eu sempre estava com isso em mente. Todo o meu treino, tudo que eu fazia era em prol de eu conseguir passar no CPOR. O problema é que uma escolha minha que foi feita antes de eu começar esse projeto acabou impactando diretamente o resultado desse objetivo. Então eu não vou ser capaz de entrar no CPOR. Sendo assim, isso foi uma coisa que eu tinha deparado a possibilidade, que eu tinha descrito na semana 4, se não me engano. Mas infelizmente se concretizou essa semana. Então, isso foi até que uma coisa boa que foi que eu fiz, que eu estava lendo na mesma semana o livro The Obstacle is the Way, o obstáculo é o caminho. Então, uma das coisas que o livro fala na aba da vontade é sempre perguntar se tem um plano B, e caso as coisas dê errado. É um pré-morte que as grandes empresas fazem. Tá, vamos lançar esse projeto. O que deu errado nele? O que fez os consumidores não comprarem? Porque isso já fazem de chegar com soluções de resolução a problemas que nem aconteceram ainda. Ou de criar alternativas para problemas que podem acontecer. Então, foi isso que eu fiz em relação ao projeto. E eu comecei a perceber que o plano B seria, no fim das contas, eu vou ter que pegar o que seria o ano 3 do projeto, não, o ano 2 do projeto para o ano 3, e transformar no ano 1 para o ano 2. Então, o plano inicial seria: eu usaria esse ano como base para, eu vou fazer o Enem, vou estudar um pouco para ver se eu tiro uma nota boa, para caso seja maior que a do ano que vem, eu uso ela. Além disso, eu vou fazer a questão da FUVEST para ficar preparado para a próxima prova do ano que vem. E estudar inglês para a universidade que eu vou conseguir entrar ano que vem. Porque o plano era estudar especificamente para o CPOR, passar da prova do CPOR, e ano que vem, que seria metade do ano 1 para o ano 2, conseguir ter essa experiência militar em questão de disciplina, ambientação, primeiro socorro, sobrevivência na mata, localização, geografia e etc. O que seria essencial para o próximo embate, principalmente para a construção de Bruce Wayne. Tanto que na HQ dele, o abate absoluto, ele não necessariamente vai para exército, se não me engano. Então talvez seja tão essencial assim. Isso é uma coisa que eu vou cobrir mais tarde. Então, o plano se baseava inteiramente nisso. Então, no ano 1 para o ano 2, eu entro no CPOR enquanto eu estou fazendo lá, como é por meio período, ao mesmo tempo eu estou estudando por fora, por Enem, FUVEST, etc., inglês, e também pegando freelancer de Excel. Esse que era o plano. Porém, agora que o CPOR não é mais uma possibilidade, eu deparei com a conclusão que pode acontecer 3 caminhos diferentes para o futuro do projeto. O primeiro, que é o plano B, que se tornou o plano A, seria o seguinte: eu não consigo ir para o CPOR, então agora todo o meu estudo, toda a minha rotina, todos os planos vão ser voltados a entrar em uma faculdade internacional ou uma faculdade nacional, que é a USP. Então, tudo, desde a semana passada, tudo minha vida girou de cabeça para baixo, porque antes meu treino era específico do CPOR, eu fazia simulado do CPOR, eu estudava matéria do CPOR, então tudo do CPOR. Agora tudo isso mudou praticamente, e agora está totalmente focado em passar em uma universidade internacional. Então, por exemplo, o que eu tinha montado no vídeo da semana 4, que esse é o resumo da semana 4, o tempo aproximado que eu gastei com cada atividade, que dá um total de 16 horas, plus alguns minutos ainda, porque eu arredondei. Então, o plano agora é 100%, focar o máximo possível no estudo, extrair o máximo, mas claro, também não deteriorando minha saúde mental e física. Tanto que antes o meu plano era conseguir treinar 3 vezes por dia, conseguir meditar 21 horas, que esses eram os objetivos que eu tinha. Porque eu teria esse tempo, esse gap de tempo, esse CPOR não é tão pesado igual uma FUVEST ou como a Enem. Tanto que matéria ciências não nem cai no exame de CPOR. Só que agora tudo mudou, agora meu foco não vai ser mais isso, meu foco agora é inteiramente no estudo. Então, eu peguei parte do o que seria o final do ano 2 e o início do ano 3 e joguei pra cá. Então agora, toda a minha rotina se baseia em estudar pro Enem,
plus FUVEST, já que as matérias se conectam, e estudar inglês. Então, por exemplo, hoje eu consegui umas 3 horas de Enem plus 1 hora e 20 minutos de inglês, se não me engano, que ainda é pouco. Porque eu gastei muito tempo preparando algumas coisas de, como que eu vou fazer esse vídeo aqui, etc. Vou postar, algo do tipo. Além que também, no final de semana, aconteceu algumas coisas de família. Só que eu cheguei, se eu não tivesse, se fosse sábado, hoje, eu conseguiria 6 horas plus mais de estudo fácil. Então, toda a minha rotina está se baseando nisso agora. Eu estava olhando algumas faculdades. Eu cheguei à conclusão de algumas faculdades que... Perdão. Algumas faculdades que eu posso iniciar. Então, eu cheguei em conclusão, eu acho que já tinha falado nisso, nas universidades de... A universidade dos Estados Unidos, que se chama... Que se chama Berea College. A outra universidade é a Universidade de Coimbra, de Portugal. E a Universidade de Bolonha, se não me engano, da Itália. Além dessas 3, também tem uma só, que é a USP, que é a Universidade Nacional. Eu não olhei muitas outras faculdades, muita questão por causa de bolsa de estudo, etc. Que são as melhores que consumem bolsa de estudo e que não tem um critério muito rígido para desempenho excepcional no ensino médio. Porque o meu, infelizmente, a maior parte todo o meu ensino médio foi bem medíocre. Eu não me destaquei muito nas matérias, não tirei notas muito excepcionais, é bem medíocre. Eu acho que isso não é desculpa para tentar, é uma coisa que eu vi em mente agora. Talvez eu possa tentar me inscrever para a universidade de maior porte, porque eu já estou esperando um não, então por que não tentar? Vai que ocorre alguma maluquice. Mas, porém, essas são as universidades que eu cheguei na conclusão: o Nacional, USP e essas 3 internacionais. Eu estava olhando a questão das datas. A data da entrega da Berea College vai se iniciar de inscrição, vai no máximo até janeiro. A data normal de fim é em 15 de dezembro e vai até o final de janeiro, né, no máximo para estudantes internacionais. Então, eu ainda tenho aquele tempo de terminei a escola, vou receber o currículo, consigo traduzir para o inglês e enviar para a faculdade. Ao mesmo tempo, eu também tenho a Universidade de Bolonha e a Universidade de Coimbra. A Universidade de Bolonha, se não me engano, as inscrições dela abrem, se não me engano, no março... Não, abrem em janeiro, se não me engano, as inscrições de Bolonha. E as inscrições de Coimbra abrem no meio para o final de junho a agosto. Então, se eu não me engano, se eu passar em uma das universidades internacionais, naturalmente eu vou começar em agosto, se eu não me engano, ou Berea College em março. Eu já tenho 2 estratégias específicas para isso também. A da USP, claro, eu começaria em fevereiro. Porém, uma coisa que eu tô vendo que provavelmente pode acontecer é uma decisão em que talvez, vamos supor, eu passe na USP, só que eu ainda não recebi, eu não consegui me inscrever e eu nem recebi o resultado dos outros colégios ainda. Então eu tenho que encontrar uma prioridade. Então, por exemplo, ok, esse é o colégio aqui que eu tenho que ir. Eu acho que é o melhor colégio para eu ir. E esses aqui são as opções. E preferencialmente eu quero ir para uma internacional. Muito por causa de ser mais prestigiada. Eu estou em contato com uma cultura diferente, eu vou aprender línguas diferentes, eu vou ter mais chance de intercâmbio, principalmente se for na Europa, por exemplo. Eu posso viajar para toda a União Europeia praticamente para intercâmbios, vai ser mais facilitado. Além de que as universidades, por exemplo, a de Bolonha, é a primeira universidade do mundo, que foi fundada em 1088, depois de Cristo. Então imagina o quão prestigiado isso pode ser, principalmente a faculdade de economia de lá, porque também é muito boa. A única questão é que Bolonha você tem muita burocracia para você passar lá. Isso é o que mais quebra. Porque diferente de Coimbra ou do Berea College, claro que nos Estados Unidos você também tem burocracia, só que o problema é que a Itália é o dobro daquilo. Isso é uma das coisas que eu tenho que olhar também. A questão é que é mais fácil, por exemplo, se eu conseguir uma bolsa de estudante, é mais fácil de eu conseguir ir para os Estados Unidos e eu conseguir um certificado de estudante para ensinar no Berea College, é mais fácil de eu ir para os Estados Unidos e estudar lá. Isso é um ponto. A questão é que todas as faculdades, por exemplo, o único de Portugal, ok, português, mas, por exemplo, a de Bolonha, as aulas são em inglês também. Então,
Se eu fosse para Bolonha, eu teria que aprender inglês, que eu já estou aprendendo, meu inglês é bom, é intermediário. Só que além disso, eu também teria que aprender italiano, diferente do Berea College, que eu só precisaria de aprender inglês. E o bom do Berea College é que é uma faculdade muito interativa, então você participa das atividades do campus. Então isso seria ótimo para um polimata como Bruce Wayne, somente que não tem aquela base rica de dinheiro. Então imagina se eu estudo no Berea College, ao mesmo tempo eu consigo fazer um freelance de Excel dentro da universidade, e ao mesmo tempo eu trabalho no laboratório de química da universidade, ou faço parte do time de futebol americano da universidade, ou algo do tipo. Claro que eu não gosto de ficar pensando muito sem ter realmente concluído, porque como eu disse, tem outros planos. Então, o cenário que pode acontecer é que primeiro, eu passe na USP, eu só passe que eu não passe em uma das universidades internacionais, e vamos supor que eu decida ir para a USP. Acho que talvez esse seria o pior cenário de todos, porque eu teria que encontrar um meio de conseguir bolsa de uma forma muito rápida, que eu duvido que pode ser uma coisa rápida para conseguir. Então provavelmente eu teria que pegar talvez um empréstimo no banco para me mudar para São Paulo, tentar encontrar um emprego o mais rápido possível de alguma forma, já que é uma grande cidade. Então eu tenho que mudar para a cidade de São Paulo e encontrar um emprego de uma forma muito rápida, e ao mesmo tempo ou Campinas, né? Por que eu estou falando Campinas, um dos campos, e perto da cidade onde está um dos campos da USP, e conseguir um emprego o mais rápido possível para conseguir pagar o empréstimo que eu pago no aluguel enquanto eu estudo na USP. E por outro lado, porque esse seria o pior cenário, é porque eu necessariamente eu só estaria estudando. Eu estaria no mesmo local, eu estaria no Brasil, eu só estaria estudando na universidade, trabalhando para pagar o empréstimo para eu conseguir morar, para eu poder estudar. Diferente das outras possibilidades. A segunda possibilidade, que é a segunda mais pior, não é tão pior, ou talvez pode ser considerada boa, do ponto de vista que você imagina. Acho que se não me engano é o plano D, que seria caso eu não passe em nenhuma faculdade. Vamos supor que eu passei na USP, eu não passei, então eu posso ter deixado passar a oportunidade para ver se eu passei nas internacionais, e vamos ver que no final eu não fui aceito em nenhuma das universidades internacionais. Então, o que restaria seria que praticamente metade do ano 1 e o começo do ano 2 teria que ser extremamente focado em, ok, eu não passei, eu ainda vou continuar estudando para o Enem, para a FUVEST, aprimorar ainda mais o inglês, só que além disso, eu preciso encontrar um trabalho, uma certa área, então provavelmente seria focado em encontrar um emprego e ao mesmo tempo aprimorar meu Excel o mais rápido possível, porque em metade do ano eu sei que eu consigo terminar aquele curso e começar já a trabalhar de freelancer. Já que eu tive que parar ele por um tempo por causa, que agora esse período é totalmente focado no Enem, FUVEST e inglês. E passar para a Universidade Internacional. Então, seria totalmente focado nisso exatamente, caso tudo desse errado praticamente. Então, o outro plano... a outra possibilidade é que vamos supor que eu inicie as aulas, que Berea, Coimbra ou Bolonha inicie as aulas em agosto. Então, como que seria isso se iniciasse a aula em agosto? Provavelmente eu continuaria trabalhando na feira, igual eu já estou trabalhando, já que é uma coisa que eu tenho que falar ainda mais pra frente. Porém, eu ainda teria... Eu trabalhando na feira, recebendo dinheiro, só que além disso, além de estar trabalhando na feira, eu também estaria totalmente focado no Excel, porque eu já sei que eu já passei na universidade, e eu vou começar... porque se eu passar no Berea ou em Bolonha, eu não vou para Coimbra, porque a Coimbra é a mais baixa de todas elas. Então, se eu já tiver conhecimento que eu passei numa dessas faculdades, já preparar o passaporte, e agora eu preparei o passaporte, agora eu tenho todo o resto do ano 1 para focar extremamente no projeto em si. Então, perfeito. Vou começar a estudar um modelo de negócio alternativo e vou focar 100% no Excel, além desse modelo de negócio e no projeto em si. Além disso, isso daria a oportunidade de eu entrar numa escola, por exemplo, de artes marciais, enquanto estou aqui no Brasil. Principalmente jiu-jitsu brasileiro, porque o jiu-jitsu brasileiro, o país do jiu-jitsu, então, é onde é especializado nisso. Então, o plano seria ainda continuar trabalhando, não encontrar um emprego de verdade, porque os resultados saem em março, se eu não me engano. Eu acho que o Berea College só começa em agosto também, que os resultados só chegam em março. Se não me engano, tudo Bolonha quanto do Berea, e o do Coimbra
eles chegam, se eu não me engano, a escola começa em setembro, o resultado chega em agosto, se eu não me engano. Então, eu estaria focando, provavelmente a partir de março, se eu tivesse a descoberta, de março até setembro, seria eu fazendo artes marciais, ao mesmo tempo que eu consigo trabalhar na feira e conseguir dinheiro para pagar essas artes marciais, ao mesmo tempo que eu foco todo o meu estudo para construir uma base de Excel para entrar um influencer, e ao mesmo tempo que eu estudo outras formas de monetizar online para conseguir ganhar dinheiro para aumentar meu portfólio de investimentos, que é bem baixo, principalmente para alguém na minha idade. Então, esse seria o plano caso eu caso eu passe em uma faculdade internacional. Eu acho que é praticamente isso, na verdade, porque caso eu não passasse, o objetivo seria retentar passar na universidade internacional e uma universidade nacional. Aí, caso eu não conseguisse, eu teria que ir pro outro porém, porque senão eu já teria quase 3 anos de projeto inteiro na universidade. Então eu já teria perdido muito tempo, cara, do projeto, que é uma coisa que eu nunca perderia, que seria tempo. Isso é uma coisa que talvez eu tenha que dissertar melhor, porque eu não passei uma vez. Será que realmente vale a pena eu tentar passar de novo? Será que vale a pena arriscar uma segunda vez? Talvez seria melhor entrar em uma faculdade, mesmo que seja uma faculdade média aqui, para conseguir um diploma pelo menos. Eu acho que isso é o que é interessante da jornada, que você tem sempre essas dúvidas. Eu não vou passar por isso, é nem a pau que eu vou passar por esse dilema. Eu não vou falhar, eu tô dando tudo de mim pra fazer isso. Tanto que eu tô 100% no Monkey Mode. Monkey Mode, ou modo caverna, como é falado no Brasil. Então, não tem nenhuma distração, nenhuma dopamina barata, nada. 100% focado nos estudos, sempre, nenhuma distração. Então, é uma coisa que vai se concretizar. A questão é que o livro sempre fala pra você ter um plano B. Então, eu tenho um plano B, mesmo acreditando que esse plano B não vai acontecer, eu tenho ele. Que pode ser um pouco contraditório. E, com isso, a gente chega na questão atual. Que para eu conseguir fazer com esse plano se concretize, que eu passe numa universidade internacional e daqui um ano eu já esteja em uma delas, nos Estados Unidos ou na Itália, ou indo para Coimbra, em Portugal, tem algumas coisas que eu preciso tirar de certificado ainda. Então, por exemplo, eu preciso tirar a questão de negócio de estudante, identidade, passaporte também que eu tenho que estudar, e tudo isso, e também de uns testes de inglês. Se não me engano, STS, se não me engano, também tem o Duolingo, que eu já tinha feito o teste, a demo do teste, se eu posso dizer assim, que pra você praticar, e que se não me engano meu deu 72, 74 e necessário 91, então eu ainda tenho que aperfeiçoar muito meu inglês até lá. Então, isso custa dinheiro isso. E eu preciso arrumar dinheiro de alguma forma. Claro que eu tenho a feira, que eu estou juntando esse portfólio, o problema é que não é suficiente, porque eu não quero pegar todo esse dinheiro que eu tenho na feira e gastar tudo nisso e chegar lá zerado no banco. Então eu preciso ter uma forma de conseguir mais um caixa mais de dinheiro, uma forma de renda recorrente além da feira. Só que a gente veio com um dilema em que eu não posso focar muito nisso, eu preciso encontrar outra forma, porque meu dia está todo sendo focado no Enem e no inglês, em estudar no Enem e inglês. Enem eu falo em geral, FUVEST, papapá, etc. Claro, o Enem, você pode pensar, mas por que o Enem? Porque você vai querer especialmente passar para a Universidade Nacional. Se eu não me engano, a Bolonha ela exige fazer um teste nacional de inglês, quase um Enem do inglês para passar, então ainda precisa desse conhecimento. E além disso, também o plano da USP, caso dê errado, caso tudo dê errado, eu tô indo na USP. Então, você tem todos esses diferentes planos. Porém, o que eu encontrei como forma de conseguir ganhar dinheiro além da feira que eu tô fazendo? Eu posso conseguir entrar em outra feira, em outro dia da semana, nos finais de semana. O problema é que, novamente, isso atrapalharia meus estudos em 6 horas, o que a gente entra em outro ponto, que é a questão do sono também. Porém, outra forma que eu vi que é uma boa forma de ganhar dinheiro, é que normalmente eu moro perto de uma grande cidade, e essa cidade, ela possui uma loja que de videogames. E essa loja de videogames é o seguinte: você traz seu videogame velho, antigo, pode ser um Xbox 360, Xbox One, Nintendo, PlayStation 4, etc. Putz, pior aqui não. E com esse dinheiro, do PlayStation 4,
você consegue, de PlayStation 4, Xbox, Nintendo, você consegue, os jogos também que você tem, você consegue diminuir o preço de um console novo que você quer comprar. Então vamos supor, por exemplo, que eu traga o meu videogame pra lá e eu quero comprar um Xbox Series X. Ele tá R$4.000, só que o meu videogame tá em altas condições, eu tenho vários jogos, eu tenho uma net, então o preço dele fica R$1.500. Eu compro esse negócio novo por R$1.500 e depois eu revendo ele por preço cheio ou por um preço um pouco maior. Por exemplo, eu poderia revender por mais R$3.000, uns R$3.500 ou os próprios R$4.000, por exemplo, para conseguir. Então, essa é uma estratégia que eu estou pensando, talvez. Só que o problema é que, novamente, eu precisaria de caixa para fazer isso. Então, ou eu posso fazer essa estratégia para conseguir vender meu videogame e os jogos, para conseguir esse dinheiro que eu vou precisar para tirar o passaporte, para pagar os testes de inglês e as provas, junto com a FUVEST, junto com o transporte, para... todos esses 5, eu preciso de pagar todos esses 5, então eu preciso desse dinheiro. Então o plano é usar, uma coisa que eu tenho em mente é usar o caixa da feira para conseguir pagar pela manutenção do meu videogame e assim conseguir revender ele. Claro que vai ser por um preço menor, por exemplo, acho que para limpar o videogame meu, deve ser o que, uns R$200, R$300 e dá para revender ele por uns R$1.500 a R$2.000. Então a gente sai ganhando de qualquer forma, com um lucro aí de R$1.300, R$2.000 e poucos, R$1.700 e poucos, R$600 e poucos, etc. Então é uma situação de ganhar e ganhar. Então essa é uma das formas que eu estou pensando de conseguir fazer esse dinheiro que eu preciso pro caixa. Só que o problema disso e a outra forma, que é a mais consistente, que não vai depender só de um ativo que vai me dar dinheiro imediatamente, nunca mais, é em relação à feira. Porque atualmente eu faço uma feira de 2 em 2 semanas, sexta-feira, que me dá um bom salário. Perdão, o problema é que a questão é que tem outra feira que eu posso entrar, que acontece todos os domingos. A única questão é que essa feira, ela acontece se não me engano, ela acontece de 8 da manhã até 2 da tarde. 8, só que eu tenho que sair de casa umas 6 da manhã. Umas 6, 7 da manhã. Então, isso daria aproximadamente 6 ou 8 horas que eu estaria totalmente focado nessa questão da feira. E eu tenho 2 opções aqui. Porque uma coisa que, se eu não me engano, eu não sei qual livro que fala isso, eu não sei se é The Millionaire Fast Lane. Se é esse livro exatamente que fala sobre isso, ou se é outro livro, que, se eu não me engano, que eu tinha lido há um tempo atrás, que fala que a gente nunca deve trocar nosso dinheiro pelo tempo. Nosso tempo, não dinheiro pelo tempo. Nosso tempo pelo dinheiro. Eu não acho que é o livro dos Segredos da Mente Milionária. Eu não acho que é esse livro que fala sobre isso. Só que é um porém. Então, vamos supor que eu consigo na feira de domingo, só que eu ganho muito pouco. Vamos supor que eu ganho apenas R$100, tá ligado? Imagina, 8 horas só por R$100, sendo que essas 8 horas, cara, de 6 da manhã até 2 da tarde, de 6 da manhã, eu estaria estudando a fração de 6 às 8, 2 horas, de 9 às 11 eu estaria estudando, tirando das 11, né, porque de 11 para meio-dia eu estaria gravando o vídeo da semana. Então, de 9 às 3, eu estaria 5 horas que eu estaria estudando, 5 horas, eu perderia 5 horas de estudo. 2 dessas sendo de inglês e mais 2 sendo do Enem. Outra vez eu teria que preparar mais cedo e talvez perder até mais 1 hora de Enem. Então, olha o tanto de conhecimento que eu teria que perder em um dia só para R$100, e para mim isso não vale a pena. Uma coisa que eu posso fazer é um teste, porque eu acho que sempre vale você testar alguma coisa. Então talvez eu teste isso por 1 ou 2 semanas para ver quanto que vai render em questão de lucro, porque eu não vou receber salário fixo, eu vou receber salário... ainda tenho que conversar com pessoas assim e tal, só que a melhor forma para, além de meu desempenho ser melhor, o desempenho do negócio ser melhor, e para eu entrar no negócio, precisa ser necessariamente através de lucro, participar do lucro da empresa não dá barraca. Então, isso é uma alternativa específica para ver como que vai funcionar isso. Ok, eu estou recebendo boa grana, tá valendo a pena, eu vou continuar nisso até eu juntar um certo caixa, porque talvez se eu conseguir nessa feira, provavelmente
no final de outubro, princípio de novembro, provavelmente eu vou ter que sair, porque vai ser o momento onde vai estar chegando muito próximo do Enem. Se eu não me engano, já faz o que? 81 dias até o Enem começar. 81, 83 dias até o Enem, 82 dias até o Enem começar. 80 e poucos dias até a prova do Enem. Então eu vou ter que 100% focar no Enem, cara. Então, talvez até agora eu possa começar a esperar ir acumulando caixa, já que acontece todo domingo. E quando eu tiver todo esse caixa disponível, eu posso fazer outras coisas. Então, por exemplo, um infortúnio que acabou acontecendo é que meu celular acabou dando defeito. Porque o celular é muito velho, eu não tenho um celular novo. Então, eu vou precisar de dinheiro para consertar esse celular. Porque se o celular eu não consigo praticamente acessar minha conta no banco direito, só pelo computador, que torna a coisa muito mais complicada, muito mais difícil, eu não posso acessar a qualquer momento. A mesma coisa para mensagens, eu não consigo rastrear minha corrida, e também o de Impera eu só consigo fazer pelo computador ou pelo celular de outra pessoa, da minha família. Então eu preciso também encontrar esse dinheiro para arrumar o celular, além de todos os outros problemas que aconteceram. Então são muitos poréns. E aí que chega a questão principal, que eu não acabei detalhando no vídeo da semana 5. Que é a possibilidade de diminuir minha quantidade de sono. Porque atualmente eu durmo de 7 a 7h15 da noite até 3 da manhã. Então eu consigo umas 8 a 7 e poucas horas de sono. E teve uma época, ano passado, início desse ano também, eu tentei fazer um sono polifásico, que é um sono que você divide ele em múltiplas fases. Foi feito por Leonardo da Vinci e outras pessoas. Tem vários tipos deles, que eu usava, se não me engano, era o 3.5 Huberman, que era adaptativo. Então eu dormia um bloco de 4 horas e meia de sono e tirava 3 sonecas de 20 minutos durante o dia. Então, se não me engano, esse ano eu dormia de... Se não me engano, eu dormia de 11h30 da noite até as 4 horas da manhã. Tirava uma soneca umas 5 da manhã. Tirava outra soneca às 5h10 da manhã, se não me engano. Tirava outra soneca às 1 da tarde e tirava outra soneca às 6 da tarde. E eu não consegui manter isso por muito tempo. Então talvez seria outra coisa possível de eu testar, só que tem muitas variáveis que podem acontecer também. Só que eu acho que a vida sempre vai acontecer. Se eu tenho alguma coisa que eu posso usar para aprimorar minha rotina, acho que vale a pena. Então eu tenho essa possibilidade de optar por um sono polifásico. Ou fazer igual um amigo meu faz, porque ele não dorme as normais 9, 8, 7 horas por dia. Na verdade ele dorme 6 horas por dia. E ele usa aquelas técnicas que eu havia falado no vídeo passado, que eu posso tentar usar, tá? Eu vou diminuir drasticamente a quantidade de sono que eu tenho. Até ao invés de eu ter que dormir 7 horas, eu tô dormindo umas 8h30 para quase 9. E eu tô conseguindo acordar para manter a mesma intensidade. Só que pra isso, primeiro eu tenho que manter o hábito de acordar 3 da manhã, independente de quando eu for acordar isso. Que é uma coisa que eu tô construindo de volta, porque desde o início do projeto, eu nunca realmente acordava 3 da manhã. Só alguns dias eu acordava, que a maioria acordava 3h30, 3h40, 3h20. Só agora, assim, que eu tô conseguindo realmente acordar 3 da manhã, 3h02, 3h03 da manhã, 3h04 da manhã, bem próximo dos 3 em ponto. Então isso determinaria eu conseguir estabelecer todos os dias da semana, não todos os dias, sabe que não tem como ser perfeito, mas 90% dos dias da semana, 6 ou 5 dos 7 dias da semana, acordar 3 da manhã, para assim poder gradualmente diminuir a quantidade de sono que eu pego, que eu acabo tomando. Tanto que o meu mentor, ele fala sobre isso, em que há diferentes fases da vida onde a gente necessita de algo, e que na fase que ele está, o sono é a menor das as coisas que menos importam para ele, porque ele tem coisas mais importantes que ele tem que cuidar. Claro que o sono é uma das bases para a nossa saúde. O problema é que o que adianta a gente estar cuidando do sono, cuidando de tudo isso, etc, e a gente ainda é pobre, a gente ainda está com uma saúde mental bosta, que a gente trabalha num local que a gente não quer. E a maioria dos milionários também, eles sacrificam os sonos deles. Então, se você esquece de uma pessoa, age como ela. Então isso é uma coisa inevitável, que provavelmente vai acontecer quando eu vou avançando no projeto. Talvez aconteça na próxima semana, na semana 6 ou na semana 7. Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Então, é uma coisa inevitável, igual o Monk Mode que eu tô agora.
E falando na questão de mentor, um dos objetivos que eu tinha nessa jornada era conseguir entrar em contato com 3 mentores. A minha ideia antes era apenas mentor físico que eu conhecesse. Por exemplo, aquele cara me ajuda a aprender a dirigir de forma mais eficiente, ele pode ser meu mentor em direção. Aquele cara pode ser meu mentor na área de fisiculturismo, papapá. Só que o que eu estou percebendo é que há possibilidade de eu encontrar mentores fora do ambiente físico. Então eu posso encontrar mentores através de livros, através de vídeos, podcasts e etc. Então um deles que eu adotei como mentor foi o próprio Hansa, que eu acompanhei ele já há um tempo já. Eu comprei o curso da comunidade dele, que valeu muito a pena, porque me deu insights muito bons de como aperfeiçoar meu trabalho, meu estudo, minha saúde, qual essas táticas, algumas táticas de sono que eu tenho, que são de socialização também, então ele me ajudou muito. E essa é outra coisa também que eu tenho que ver, será que vale a pena pagar o negócio do Hansa também, cara? Porque talvez eu vou ter que deixar isso de lado para conseguir pagar as coisas. Como eu disse, são muitas variáveis ainda. Que é uma coisa que eu tenho que gastar muito tempo pensando. Porém, ele foi, além desse mentor físico que eu tenho, também tem o Hansa, que é um mentor digital, que é mais para a questão do aperfeiçoamento, e também tem, talvez eu consiga outro mentor ainda durante esse tempo. A questão é que eu estou tão focado nisso que eu não tenho tempo nem de procurar, nem de olhar, tanto que eu não estou conseguindo focar tanto no projeto. Eu acho que essa semana eu devo ter passado apenas 2 horas focando no projeto, contando com vídeos que eu estou fazendo 2 horas. 2 a 3 horas com os vídeos. Tirando os vídeos, eu fiquei apenas 1 hora focando no projeto. O resto foi tudo de escola, Enem, inglês. E toda a minha vida está sendo direcionada exatamente a isso. E a questão que eu estava realmente tendo a ideia de, será que vale a pena realmente olhar outros modelos de negócio para conseguir esse dinheiro que eu preciso? Só que quanto mais eu falo aqui, mais chega a conclusão que talvez não vale a pena. Porque uma das coisas que a maioria dos milionários também falam é: foque em apenas uma coisa, não foque em muitas coisas, porque senão você não vai avançar nenhuma delas. O próprio Hansa fala isso. Então, eu já estou focando no Enem e no inglês, especificamente, questão intelectual. Claro que tem as atividades físicas de fora e a escola. Tem a escola também. O Enem se correlaciona com a escola também, praticamente da mesma matéria, então quase que ambos se complementam, mas especificamente Enem e inglês. Se eu adicionar um novo modelo de negócio, já é uma coisa que demanda muito mais energia mental e muito mais tempo para eu fazer. O que acaba se tornando algo que pode até atrapalhar o principal objetivo, que são esses dois, inglês e o estudo, para o Enem nacional, internacional, etc. Então, são muitas coisas que podem ocorrer, são muitos planejamentos ainda que podem ocorrer, mas uma coisa eu tenho certeza é que gradualmente eu vou diminuindo a quantidade de sono que eu vou tomando durante o dia, para focar cada vez mais nesse estudo, e que eu vou testar entrar na feira para ver se eu consigo dinheiro desse caixa, para eu conseguir levar meu videogame para consertar e conseguir revender ele, ou comprar um videogame melhor para conseguir revender ele por um preço maior ainda e conseguir mais dinheiro para conseguir usar para pagar todos esses exames que eu preciso, plus mais o passaporte que eu também provavelmente posso precisar. Só que o passaporte, talvez eu compre só no ano que vem, porque se eu não me engano, para se inscrever você não precisa de um passaporte, ainda só depois que você é inscrito, que aí você precisa de um passaporte. Então, porém eu acho que ainda é bom você ter esse dinheiro no caixa também, e não só além disso, mas também já começar o meu portfólio de investimentos, porque tem 100, 200, 300, 400, 800 reais, investimento é bom, só que é muito pouco. Acho que quando você tem uma faixa de mais de 1.000, 2.000, é melhor ainda. E o ideal seria que pelo menos a cada mês eu estivesse depositando 10 mil reais de investimento, talvez até mais que isso, porque lembra, tem que fazer a conversão em dólar, e o real é muito desvalorizado. Então, por exemplo, para eu chegar no 1,750 milhões de dólares de portfólio com um retorno de 4% ao ano, que dá 70 mil dólares por ano, traduzindo por real, eu teria que ter aproximadamente uns 7 a 8 milhões de reais de portfólio. Então, é muito claro que durante essa jornada eu vou conseguir alcançar 1 milhão de reais muito mais rápido que 1 milhão de dólares, que é o objetivo. A questão é que eu também não posso só ficar muito focado no caminho tradicional, porque as pessoas que realmente enriquecem são aquelas que inovam, são aquelas que fornecem valor para a sociedade. E eu preciso encontrar outra forma de fazer isso também. Não só faculdade, emprego normal, etc. Eu tenho em busca de criar uma nova empresa. Só como eu disse, muita coisa pode acontecer. Talvez eu consiga avançar um negócio online que dê muito sucesso. Talvez alavanque um possível investimento de empresa física que eu posso ter no futuro. Ou talvez eu nem precise de uma empresa física, eu tenho uma empresa online que eu encontrei algo que eu conheça. Então, muita coisa pode acontecer durante os anos do projeto. Muitas variáveis, como eu sempre digo. Então, provavelmente, semana que vem,
eu posso dar um insight de como foi a feira, ou talvez eu grave um vídeo um pouco mais tarde, eu lanço mais tarde, por causa exatamente da feira, que eu vou focar mais no estudo, principalmente. E também, caso eu consiga também entrar na feira, que tem essa probabilidade, e também a questão de planejamento de tempo, etc, que eu havia falado no vídeo da semana 5, então muita coisa pode ocorrer. Então é isso, esse foi o resumo do planejamento, né, da reformulação do planejamento, e quais são os planos pro final pro ano 1, ano 2, ou até possível ano 3, né, que dependendo do que tudo pode acontecer, tudo que possa ocorrer no ano 1 vai determinar praticamente todo o ano 2, o 3 e o 4, então esse é um ano muito importante. Eu gostaria que eu tivesse começado antes, o problema é que isso não vai ajudar em nada, então a situação que eu tô foi culpa minha, essa é a maior percepção, e eu tenho que fazer alguma coisa para resolver isso, e eu tô fazendo agora, e esse é o sacrifício que eu devo ter, e ele é necessário. Então, obrigado por assistir o vídeo, é isso, esse foi o replanejamento do Projeto Wayne. E talvez a gente se vê na próxima semana, que eu vou postar o resumo da semana 6. Obrigado.